Amados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, estamos aqui no nosso quadro Eu Tenho um Amigo no Céu. E hoje nosso irmão Fausto, a paz do Senhor, Deus abençoe. meu nome é André, veio falar sobre o amigo que ele tem no céu, veio falar sobre São Miguel Arcanjo. Fausto, conta um pouquinho para nós um pouco da história de São Miguel Arcanjo. O nome Miguel, meus irmãos, em hebraico, significa quem como Deus. Também significa semelhança de Deus, né? São Miguel é considerado guardião celeste e príncipe e guerreiro que defende o trono celestial. Ele também é o defensor e protetor do povo de Deus, da Igreja Católica. O arcanjo é o chefe supremo do exército celestial. É também chamado turiferário e psicagogo, isto é, guia das almas do juízo divino, pescador de almas. Por isso ele é representado por uma balança na mão. Mas a principal missão do arcanjo é aquela de proteger a igreja e defensor da cristandade. O Papa Pio XII proclamou Miguel patrono dos radiologistas. Fausto, conta um pouquinho pra gente onde São Miguel Arcanjo aparece nas Sagradas Escrituras. Sabemos que foi citado mais de uma vez, né? São muitas aparições, né? A Sagrada Escritura também nos relata algumas. Conta um pouquinho pra gente aonde foi a aparição dele nas Sagradas. Nas Sagradas Escrituras, São Miguel aparece 5 vezes, né? É citado no livro de Daniel 3 vezes. Em Daniel 10:13, em Daniel 10:22 e Daniel 12:1. Também consta em Apocalipse 12:7, onde cita a grande batalha no céu, né? Quando Deus imbuiu São Miguel de expulsar Satanás, né? Do paraíso. E também na carta de São Judas, no versículo 9. Fausto, sabemos que existem muitas experiências místicas com São Miguel Arcanjo, né? Muitos e muitos relatos e muitos testemunhos. Mas conta pra gente um pouquinho das principais aparições de São Miguel Arcanjo. Então, meus irmãos, São Miguel, ele tem 3 aparições que foram muito marcadas, né, na nossa história, né? A primeira foi no Monte Gargano, no século V. A segunda foi no século XV, na França. E a terceira foi ao imperador Constantino, no ano 312. Nós vamos falar especificamente hoje na aparição do Monte Gargano. Na altura do século V, na cidade de Siponto, São Miguel, ele apareceu para um pastor que tinha era um pastor muito rico num rebanho de ovelhas. E esse pastor estava com uma ovelha fujona, ela fugiu em direção ao monte, subiu ao monte, e o pastor foi atrás com alguns empregados. E quando chegou na gruta, a ovelha entrou na gruta e o pastor desistiu, por ela ser muito arisca, de persegui-la e decidiu matá-la para o consumo, né, do seu povo lá embaixo. E aí o pastor, quando armou o seu arco e lançou a sua flecha, essa flecha, ao penetrar na gruta, sem explicação, ela voltou em direção ao pastor, que o nome do pastor, coincidentemente, era Gargano também. Nossa. E aí essa flecha feriu o pastor, né? E o pastor, sem entender nada daquilo, aquele momento sobrenatural que ele testemunhou ali, ele desceu o monte, assustado, e foi procurar o bispo da cidade. Chegando lá, ele relatou ao bispo. O bispo ficou espantado, porque ele era um homem que tinha credibilidade, era um homem de credibilidade. O bispo sabia que ele não estava inventando uma história. Mas o bispo precisava de uma confirmação de Deus, né? E aí o bispo suscitou a diocese, né, da cidade para fazer um jejum de 3 dias. E aí, após esse jejum, o que aconteceu com o bispo? São Miguel apareceu para o bispo, revelando que tudo aquilo que aconteceu na gruta foi obra dele. Nossa. Foi São Miguel que quis se manifestar ali, né, para mostrar, né, que aquele lugar, que aquela gruta, ele determinou o bispo que virasse um lugar de culto a São Miguel, passou a ser um lugar sagrado, né? E aí o bispo celebrou várias celebrações na gruta, né? Era uma gruta que tinha um espaço confortável para receber bastante pessoas, né? Mas que depois foi levantado um célebre santuário, né? Para continuar, né,
e acolher, né, os devotos de São Miguel, né? Em 24 de maio de 1987, hoje São João Paulo II, à época era o Papa São João Paulo II, ele esteve lá, como assim outros papas e outros santos. Mas São João Paulo deixou uma mensagem muito importante naquele dia. Ele falou da existência e ação do demônio e também da importância da proteção de São Miguel Arcanjo, meus irmãos. Então esse dia foi marcado, né? Lá, o dia de São Miguel Arcanjo, naquele monte, foi no dia 8 de maio, que foi o dia da aparição de São Miguel, a primeira aparição de São Miguel a esse pastor, né? E o dia da consagração à igreja de São Miguel, naquele santuário, foi no dia 29 de setembro. Fausto, o nome do nosso quadro é Eu Tenho um Amigo no Céu. Conta um pouquinho pra gente, testemunha, né? Por que ele é considerado um amigo seu no céu? O que São Miguel Arcanjo te impulsiona a viver o Evangelho de Jesus Cristo? Eu tive duas experiências, né, que chegou ao meu coração, que era São Miguel que estava comigo em dois momentos. Um primeiro momento foi um momento de eu indo trabalhar, o meu trabalho, e eu entrei numa rua, em direção ao meu trabalho, uma rua paralela à Avenida Brasil, e ali saiu de trás de um borracheiro dois bandidos armados, e um deles já estavam a 20 metros de mim e apontaram a pistola para mim. E na minha humanidade, eu ia parar o carro porque eu não tinha nem como reagir àquele assalto, àquela abordagem. Mas aí veio do meu coração a aclamação: São Miguel, rogai por mim. E naquele instante o meu carro, eu já não tinha mais reflexo e o meu carro acelerou e os dois miliantes desviaram a pistola de mim e foram para o carro de trás. E eu, que era para ter sido abordado, né? Porque a distância não tinha como mais eu correr. E ali foi a espada de São Miguel que defendeu por mim naquele dia. E uma outra situação, que ali foi uma confirmação que Deus me deu de São Miguel, foi também eu indo trabalhar de madrugada, e logo aqui na saída de Santa Cruz, no primeiro posto de gasolina, o meu carro ele atingiu uma temperatura interior com o ar-condicionado ligado de uns 45 graus. Eu senti um calor tão grande dentro do meu carro com o ar-condicionado ligado, e eu fui perdendo as minhas forças. Eu senti uma asa poderosa atrás de mim me abraçando, que não quisesse que eu movimentasse mais os braços no volante. E aí aos poucos eu fui soltando o volante do carro porque eu não tinha mais forças. E eu fui perdendo essa direção, com medo de bater o carro, e o calor tremendo dentro do carro, e o meu carro foi virando para a esquerda, como se fosse a direção daquele primeiro retorno. Eu já segurava o volante apenas com 2 dedos, foi o que ele permitiu. E aí eu, com o meu temor, eu fiz o retorno em direção a voltar para casa, porque eu estava com medo mesmo dessa experiência que eu estava vivendo ali. Porque eu não tinha mais domínio sobre o meu corpo ali, eu não conseguia mais movimentar o meu corpo. E aí, regressando para casa, com medo, pensando em ir para debaixo das minhas cobertas, quando chegou na altura do supermercado Extra, aquela asa se abriu e veio uma força interior de mim, e no meu coração saiu a frase: quem como Deus? E ali São Miguel falou no meu coração: você é meu protegido. E hoje eu honro São Miguel nos combates. E ali eu pude regressar no mesmo retorno, à frente, regressei para o meu trabalho, e à frente na Avenida Brasil tinha um acidente. E ali foi a confirmação de Deus, de São Miguel, que aquele acidente poderia ser no meu carro. E foi um livramento que São Miguel, mais uma vez, protegeu esse pobre servo. Amém. Fausto, né? Nada mais justo do que a gente terminar esse nosso quadro fazendo um grande clamor, fazendo uma oração a Jesus pela intercessão de São Miguel Arcanjo. Fazer essa consagração. Eu te convido agora, meu irmão, a você a curtir esse vídeo, a compartilhar a boa nova de Jesus Cristo vivida através do ministério fecundo do Arcanjo Miguel. E eu te convido agora, meu irmão Fausto, a fazer essa oração de consagração sobre todos nós. Meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é a sua realidade hoje, mas nesse momento, eu e meu irmão André invocamos glorioso São Miguel.
o príncipe da milícia celeste, o amado da casa de Deus, aquele que expulsou Satanás. E hoje, meu irmão, eu não sei qual é a sua realidade, mas hoje São Miguel vem combater por nós, por mim, pelo André, pela minha família, pela tua família. E hoje São Miguel vem com a sua espada desembainhada, quebrando as portas do calabouço do teu coração, as correntes que te aprisionam no pecado, os demônios que atormentam, te levando à depressão, a suicídio, à mutilação do seu corpo. Roga a ti, glorioso e poderoso São Miguel, príncipe da milícia celeste, que se ouvia agora os anjos, os arcanjos, a visitar as nossas famílias que estão sempre oprimidas por esses demônios, o nosso Brasil, o nosso Rio de Janeiro, que está oprimido pelas ações malignas, mas hoje clamamos humildemente a esse arcanjo poderoso que com sua espada de luz venha pisar hoje na cabeça da serpente, te libertando, te curando, te trazendo a boa nova, pois ele é o general dos exércitos do Senhor nosso Deus, do nosso Jesus Cristo amado. E pela intercessão da Santíssima Trindade, eu clamo a ti, meu irmão, você que já é consagrado e você que ainda não se consagrou a São Miguel, que façamos juntos essa oração de consagração a São Miguel Arcanjo, para que ele possa estar hoje dentro da sua casa, dentro do seu coração. E aí, meu irmão, você repete comigo essa oração de poder. Ó grande arcanjo São Miguel, príncipe e chefe das legiões angelicais, penetrados no sentimento de vossa grandeza, de vossa bondade e vosso poder, em presença da adorável Santíssima Trindade, da Virgem Maria e toda a corte celeste, você fala seu nome. Fausto, eu, minha família, vimos hoje nos consagrar a vós, ou renovar a nossa consagração. Recebei-nos sob a vossa especial proteção e dignai-nos, deixe então velar sobre os nossos interesses espirituais e temporais. Conservai entre nós a perfeita união do espírito, dos corações e do amor familiar. Defendei-nos contra o ataque inimigo, preservar-nos de todo o mal e particularmente da desgraça de ofender a Deus gravamente. Que por nossos cuidados, devotados e vigilantes, chegamos todos à felicidade eterna. Dignai-nos, grande São Miguel, reunir todos os membros de nossa família. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantivamente, o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Sempre estaremos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.